Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje, onde falaremos sobre os branqueadores ópticos. Eu sou Vanessa Dutra, faço parte do time técnico aqui da Aditiva e fico à disposição através do e-mail vanessa@aditiva.com.br para consultas técnicas, através do saque também, para consultas sobre os produtos do nosso portfólio e também sobre as questões que serão abordadas no webinar de hoje. Então, a Aditiva, é uma distribuidora de produtos químicos especiais. Nós atuamos há mais de 15 anos no mercado brasileiro, com um extenso portfólio formado por produtos de grandes indústrias químicas do mundo. Nós temos, então, 3 centros de distribuição, localizados em Canoas, no Rio Grande do Sul, Itajaí, em Santa Catarina, e Mauá, em São Paulo. Além da nossa matriz administrativa, que fica em Porto Alegre, Então, nós contamos com essas unidades estrategicamente situadas nas regiões para poder oferecer, então, produtos à pronta entrega, podendo atender aí o maior número de clientes e regiões no Brasil. As matérias-primas comercializadas pela Aditiva são destinadas para os mais diversos segmentos industriais e nos permite, então, garantir qualidade e contribuir com o sucesso dos nossos clientes. Na nossa agenda de hoje, então, nós iniciaremos com uma breve introdução sobre a importância desses aditivos funcionais especiais, que são os branqueadores ópticos, Vamos detalhar, vamos abordar um pouco melhor sobre o mecanismo de funcionamento deles, como eles atuam nos produtos, para então passar para entrar em mais detalhes sobre os produtos que estão disponíveis no portfólio. Por final, nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas, então vocês fiquem à vontade para colocar as perguntas através do chat, que serão respondidas no final. Desculpa. E se porventura ficar alguma questão sem resposta no final do webinar, vocês podem ficar tranquilos que nós responderemos por e-mail, então, através do e-mail que fica cadastrado aí de vocês. As perguntas vêm só para mim, então eu consigo responder no final. Então, anteriormente, nós já realizamos 2 webinars falando sobre esses aditivos funcionais especiais, tá? Nós já fizemos um webinar anterior falando sobre os antioxidantes, e nas semanas passadas o Leonardo Cerati falou sobre os absorvedores UV. Então, hoje nós vamos tratar aqui nesse webinar sobre os branqueadores ópticos. Então, vamos detalhar um pouco melhor aí o funcionamento e quais são os produtos disponíveis nessas linhas. Os branqueadores ópticos, eles também são chamados de agentes branqueadores fluorescentes. Eles são desenvolvidos para clarear os produtos ou mascarar o amarelamento. Então, clarear, trazer uma cor mais clara, um tom mais branco para os produtos. Como tintas, adesivos, selantes, então melhorando a aparência desses produtos finais. Eles são responsáveis pelo efeito que a gente chama de branco mais branco, Então, eles acabam agregando valor aos produtos finais. São usados também como marcadores, em situações onde a fluorescência pode ajudar a fazer detecção de espessura de filmes, por exemplo, ou para fins de registro e identificação, e mais adiante aí no webinar nós vamos comentar, vou explicar melhor essa questão dos marcadores. Então, assim, sobre a importância do uso desses produtos, por que usar, então, branqueadores? A cor natural de alguns produtos, como adesivos, selantes, tintas, vernizes, tecidos, ela é um tom amarelado, ela não é não é um branco ideal. Então, em função das resinas, os polímeros que são utilizados dentro da composição desses materiais.
Então, por exemplo, a cor base do algodão, né? Muitas pessoas não sabem, acham que o algodão ele é branquinho, na verdade ele tem um tom amarelado, ele não é um branco ideal. Então, a brancura, né, em contrapartida, a alvura, a brancura dos objetos, ela é percebida como limpeza, como um sinal de limpeza, como no caso dos tecidos, né? No caso de calçados, por exemplo, né? E tintas também. Então, objetos muito brancos, eles remetem a uma ideia de material novo, né? Então, essas propriedades que mexem com os sentidos, né? Com o odor, a cor, né? E essa percepção de cor, de branco, de muito alvo, ela traz essa sensação, então, de um produto limpo, um produto novo, né? Então, ela acaba agregando valor aí para o produto. E a permanência dessa percepção de alvura e de brancura é importante, né? É importante que esse aspecto permaneça o maior tempo possível de vida útil do produto. Então, o aspecto dos produtos finais, ele pode ser melhorado pelo uso desses branqueadores ópticos. Eles aumentam a brancura e também o brilho, né? Tanto o brilho que nós percebemos com os nossos olhos, quanto o que é medido através de equipamentos de medição, né, de cor, de alvura e de brilho. Então, eles acabam, né, aumentando a vida útil dos produtos, né? Esses produtos se mantêm mais brancos, mais alvos, né, com um aspecto, uma aparência de novos por mais tempo. Os branqueadores ópticos, então, o que eles são? Eles são moléculas orgânicas que funcionam por um mecanismo de fluorescência. Eles absorvem a luz ultravioleta, que na região do UV, do espectro eletromagnético, e emitem comprimentos de onda na região do azul, da cor azul. Então, aqui tem um esquema, né, do espectro eletromagnético, onde se consegue ver, então, aqui, deixa eu pegar o destaque aqui, a região de absorção, então, da radiação UV, que é numa região onde os nossos olhos não conseguem captar, e aqui a reemissão, então, dessa energia que eles absorvem já na região do espectro visível, na região da cor azul. Então, como ocorre o fenômeno de fluorescência? Dentro do átomo desses produtos, desses branqueadores ópticos, existem os elétrons, né? Então, com a absorção da luz, o elétron ele passa por um estado de maior energia, né? Ele fica num estado excitado e quando ele passa, então, deixa eu pegar o marcador aqui. Então, aqui ele absorveu energia e passou para um estado de maior energia. Então, quando ele retorna para o estado inicial de energia, ele emite fótons, né? E esse fóton ele é percebido, né, pelos nossos olhos como uma luminosidade, como um efeito de fluorescência. Então, ele absorve a luz, né, a energia da radiação UV e emite energia na forma de fluorescência. Então, os branqueadores ópticos, eles absorvem a luz, né, que é na região do UV que é invisível aos nossos olhos, e convertem energia em luz azul, né, que é uma luminosidade que os nossos olhos podem perceber. Então, a quantidade total de luz visível refletida aumenta e o material acaba parecendo mais branco, né, mais alvo aos nossos olhos. Então, por que isso acontece, né? Por que então ele mascara o amarelamento? Porque a cor azul, que é a cor da luz emitida por esses materiais, ela é a cor contrária ao amarelo, no esquema de cores
visual, né? Então, como ele emite luz azul, ele acaba mascarando o tom amarelado que está nos materiais. Aqui a gente tem, então, mais uma representação, né, do espectro de reflectância, então, né, o que ocorre quando um material não tem um branqueador, que é o caso aqui dessa curva, que tem uma reflectância mais baixa de luz, né, e a curva de um material que tem, então, o uso do branqueador, onde ele reflete, então, mais luz, né, e também uma porção aqui significativa na região do azul. Então, é esse o efeito, né, que ocorre, e visualmente, então, o material acaba parecendo mais branco, mais alvo. Aqui também temos uma outra forma de ver, né? Essa primeira figura, ela mostra o que seria a incidência da luz sobre um material branco, né? E um branco ideal, né? Que acontece a incidência e a reflexão de toda a luz, né? Então, toda a luz que incide sobre o material, ela reflete. E isso no caso de um branco ideal. No caso de um preto, da cor preta, né? Ocorre o contrário, ela incide e não reflete nada, ela absorve completamente. Já no caso de um material branco não ideal, como aqui, por exemplo, vou pegar um marcador aqui. Por exemplo, aqui um algodão, né, cru, ele é um branco, um tom branco, né, mas não é um branco tão branco assim, né? Então ele acaba a luz incide, ele absorve uma parte da luz e ele reflete uma parte. Só que ele não reflete totalmente, né? Ele não consegue refletir totalmente. Já um tecido onde foi utilizado um branqueador óptico, ele aumenta então essa reflexão, né? Então, uma maior parte da luz que incide é refletida, né? Então, nesse ponto aqui é que ele ajuda na questão dessa percepção de brancura e alvura. Então, em relação à aplicação dos branqueadores, né, em que mercados eles podem ser utilizados? Eles são utilizados em adesivos, selantes, tintas, né? Então, adesivos, selantes, tintas, sempre com a intenção de mascarar o amarelamento e tornar o produto mais alvo, mais branco, né? E dar essa durabilidade, né? Para que esses materiais fiquem com essa tonalidade bem branca por mais tempo. No caso do têxtil e couro também, não, né? Couro sintético e tecidos, em produtos de limpeza e ceras, e em papel também. Então, aqui tem um exemplo, né, do papel que fica em bobinas, né, que é para impressão de notas fiscais, de extratos bancários. Então, essas impressões, elas precisam ser feitas num papel bem branco, bem alvo, para dar destaque na impressão. Tá? Então, esses são os mercados principais de atuação desses produtos. Falando agora mais especificamente sobre os produtos, a linha Tinopal é a linha da BASF onde estão disponíveis esses produtos, tá? Então, nós vamos falar de três, basicamente, começando pelo Tinopal NFW. Então, o Tinopal NFW, ele é um branqueador óptico derivado de bifenilestilbeno. Tá? A forma dele é líquida. Ele possui boa compatibilidade com uma ampla gama de resinas, então ele pode ser usado aí em diversos sistemas, né, diferentes. E ele o seu uso principal é em tintas base água brancas e de cores claras, que a gente chama de tons pastel ou tons off-white, onde ele intensifica então o grau de brancura e o brilho, né? O teor de utilização dele
nas formulações, fica em torno de 1 a 5% sobre o total de pigmentos da formulação. No caso de vernizes transparentes base água, também ele é utilizado para mascarar a própria cor amarelada, né, da resina, do polímero que está sendo utilizado nesse verniz, e intensificar o brilho. Então, os teores de utilização dele nesse tipo de produto ficam entre 0,2% e 1% sobre os sólidos da resina, tá? Então, ele tem um uso mais voltado, então, para tintas, vernizes, né, revestimentos, acabamentos. O outro produto que nós temos aqui é o Tinopal OBCO. Ele é um branqueador derivado de benzoxazol. Ele é um produto em pó. Ele tem excelente resistência ao calor, solidez à luz, ou seja, ele é resistente à incidência de luz, ele não se degrada, né, com a ação da luz. Ele tem uma alta estabilidade química e uma boa compatibilidade também em um amplo espectro aí de resinas, tá? Ele é usado em tintas brancas também, cores claras, e vernizes transparentes, então para mascarar o amarelamento e intensificar o branco, né? É usado também em primers, seladores e acabamentos, em situações onde é necessário fazer alguma identificação, por exemplo, em falhas de aplicação e cobertura, na situação de aplicação, onde se precisa detectar a cobertura, né, se a cobertura do produto foi feita corretamente. Então, ele auxilia na detecção de cobertura desigual. Por quê? Porque ele, além de ser um branqueador, ele também é um marcador, ele tem a função de ser um marcador fluorescente. Então, nessas situações, com o uso incidindo-se, então, uma luz UV sobre esses materiais, eles emitem uma luminosidade. Então, eles permitem ser usados em situações onde precisa identificar, né, alguma falha, alguma parte onde o produto não foi aplicado. No caso de adesivos e selantes, ele também é usado tanto como branqueador, como mascarador aí do amarelamento, mas também como marcador em controle de qualidade visual, né, nas linhas de produção. Então, um exemplo é nas fábricas de calçados, né? Ele é utilizado no adesivo, porque o adesivo, quando ele é utilizado para colagem das partes do calçado, o ideal é que o adesivo não fique somente onde ele vai ser onde a parte vai ser colada e que não ultrapasse aqueles limites ali de colagem. Se o adesivo fica numa parte onde não é para ficar ali sobre o calçado, depois com o uso, esse calçado branco, ele vai esse adesivo que ficou para fora, ele vai amarelar e ele vai acabar dando um aspecto de envelhecido para o calçado. Então, na fábrica, esse branqueador ele é utilizado como marcador para se identificar, então, onde que tem adesivo, né, na peça que não deveria ter. Então, com o uso de luz, da incidência de luz UV sobre a peça, o controle de qualidade consegue identificar, então, visualmente, as peças que têm a aplicação do adesivo incorretas, né? E separar as peças que não estão ok, né? Que não estão dentro da aprovação de qualidade. No caso de fabricação de pigmentos e corantes fluorescentes, também ele é utilizado, e em tintas de impressão pretas e azuis, então, para aumentar aquele tom profundo, aquele tom, né, intenso, em função da característica de fluorescência. Em papel térmico também, né, que eu já comentei antes, no caso de bobinas para impressão de notas fiscais, extratos bancários, etc., né, ele é utilizado, então, no papel para tornar esse papel mais branco, mais alvo e intensificar ali, né, destacar a impressão, então, para melhorar a qualidade da impressão. Ele é usado também em couro sintético
né? E outras, couro sintético branco, no caso, né, para intensificar a brancura, e em outras aplicações aí de identificação e até mesmo de segurança, né? Aí vai da criatividade, né, de utilização, porque ele tem essa função de marcador fluorescente que quando incidindo então a luz UV, a luz negra que a gente chama, né, ele emite essa luminosidade. Então aqui tem um exemplo mais visual, né, para entender melhor. Então esse primeiro, deixa eu pegar o marcador aqui. Essa primeira figura mostra, então, dois painéis, né? O primeiro controle aqui onde não foi utilizado um branqueador, e o segundo onde foi utilizado. Então, com a luz normal, ele não se destaca. Ele, né, permanece praticamente igual, né, dando um aspecto aí de levemente mais branco. Agora, quando ele é ativado por uma luz UV, né, uma lâmpada UV, aí sim ele aparece como sendo dando esse efeito de fluorescência, né, essa luminosidade, então. Então, essa é a característica que faz com que ele possa ser usado, então, como marcador nesses casos que eu mencionei, né, de identificação ou de identificação de peças que não estejam corretas, enfim. E por último, então, o produto Tinopal CBS-X, né, que também é um branqueador, ele é derivado de bifenilestilbeno. Ele é um produto em grânulos, ele tem alta solubilidade, né, ele é fácil de formular, fácil de solubilizar, ele não causa manchas, né, ele é utilizado como agente de branqueamento de tecidos. E ele dá, então, aquele efeito de branco mais branco por mais tempo nos tecidos, tá? Ele tem boa estabilidade à luz, ele não se degrada com a ação da luz, ele tem alta afinidade com as fibras, né? E é estável na presença de cloro. Ele, então, tem essa função de acentuar a alvura e também o brilho, né? Dando essa sensação de branco, super branco. Ele é utilizado, então, em produtos de limpeza, também para utilização em tecidos, né? Aqui tem um exemplo de quanto a brancura foi melhorada pelo uso, então, desse Tinopal CBS-X em um tecido de algodão, né? Aqui, deixa eu pegar o destaque. Aqui o amarelo mostra, então, o tecido que foi o algodão que não teve a utilização do branqueador, e o azulzinho aqui mostra o tecido que foi onde foi utilizado o branqueador. Então, mesmo após a exposição ao sol e as lavagens, ele ao invés de perder a alvura, ele ganhou alvura, né? Ele ficou mais branco, mais alvo com os processos de lavagem e exposição ao sol. Essa brancura aqui ela é medida numa unidade de medida chamada GANS. E aqui também mais um exemplo de um estudo, né, que foi realizado com o uso desse branqueador num tecido também, né? Aqui a curva do tecido que não tem o branqueador, onde a brancura então teve uma queda, né? Conforme foram feitos ciclos de lavagem desse produto, desse tecido, a brancura foi caindo e no tecido onde foi utilizado o branqueador, então a brancura e a alvura se manteve, mesmo após vários ciclos de lavagem. Então seriam esses os produtos, tá, que a gente tem para apresentar. Eu vou ficar à disposição aqui para olhar as perguntas e responder, né? Caso vocês queiram colocar perguntas aqui no chat. Deixa eu visualizar aqui. Se temos alguma pergunta. Sim, nós temos aqui uma pergunta sobre se os produtos podem ser usados tanto em base água como base solvente. Então, para base solvente, para sistemas base solvente, né, tintas,
O produto indicado é o Tinopal OAB-CO, tá? Ele tem solubilidade numa uma ampla gama aí de solventes orgânicos, então ele é o mais indicado para sistemas base solvente. Já para sistemas base água, seria o Tinopal NFW e o Tinopal CBSX, que são solúveis, então, em água. Temos uma outra pergunta aqui em relação a se podemos disponibilizar amostras. Sim, tanto assim, podemos disponibilizar amostras e ficamos também à disposição para consultas técnicas, tá? A gente tem como disponibilizar os materiais técnicos, os TDS, né, as literaturas dos materiais, com todas as informações, os detalhamentos sobre cada um. E a nossa área técnica também fica disponível através do e-mail e do telefone que foi colocado antes, depois eu vou colocar de novo aqui. Então, a gente fica, assim, disponível para consultas, né? Caso vocês tenham alguma necessidade, algum desenvolvimento, então a gente pode conversar e identificar, então, o melhor produto aí para o caso, para cada caso, tá? E, sim, existe a disponibilidade de fornecimento de amostras. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem uma pergunta aqui sobre o uso em selantes, se podemos utilizar o Tinopal OB junto aos Tinovins. Sim, esses produtos, todos esses aditivos especiais que nós apresentamos nos últimos 3 webinars, tanto os antioxidantes quanto os absorvedores de UV e agora os branqueadores, todos eles podem ser utilizados juntos, tá? Combinados nas formulações. Então, não existe nenhum impedimento disso, tá? Tem uma outra pergunta aqui sobre disponibilidade de produtos. Se esses produtos têm, né, se a Aditiva tem. Sim, a Aditiva tem todos eles, tá? No portfólio. Alguns produtos são importados, outros são produzidos na produção nacional. Então, a Aditiva realiza a importação desses produtos e tem nos estoques, tá? E disponibilidade. Então, basta, através de consulta, e a gente consegue passar todas as informações técnicas e comerciais sobre os produtos. Bom, gente, eu acho que seria isso, tá? Esse é o nosso tempo aí, já deu, né? E se ficar alguma pergunta em haver aqui, a gente responde depois por e-mail, tá? E eu agradeço, então, a presença e participação aí de todos. Deixa eu voltar aqui para passar aqui o e-mail, tá? O meu e-mail, então, é vanessa@aditiva.com.br e também deixo aí disponível o vendas@aditiva.com.br e o telefone para qualquer necessidade, qualquer contato que vocês precisem fazer, tá? Agradeço a todos, então, e até mais.